Ei, você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e estou de volta para, nesta terça-feira, dia de novena, né? Hoje é dia de novena, hoje é dia de na feira, hoje é um dia muito especial e tradicional para os amazonenses e manauaras. Mas nesta terça-feira eu recebo aqui com muito entusiasmo e com muita alegria o doutor Adalberto Carim, que é o juiz titular da Vara de Meio Ambiente e Questões Agrárias do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Ele gentilmente abriu uma brechinha assim, ó, desse tamanho na sua agenda para vir até aqui atender gentilmente o nosso convite para conversar com a gente sobre esta importante entidade que é a Vara Ambiental e Questões Agrárias aqui em Manaus. Vou falar uma coisa só para vocês sobre o doutor Adalberto Carim. Faz tempo que eu entrevistei ele. Olha, faz tempo. Mas é muito bom entrevistá-lo, porque ele sempre traz para conhecimento da opinião pública ações que ele tomou com toda a sua equipe e que vieram a beneficiar o meio ambiente, mas acima de qualquer coisa, conscientizar a população, as novas gerações, da importância que tem respeitarmos o meio ambiente, envolvendo água, envolvendo tanta coisa que, se a gente não cuidar, e tem muita gente que não está cuidando, nós vamos prejudicar e muito as futuras gerações, nossos filhos e nossos netos, principalmente. A coisa é séria, não é? É muito séria. Então, preparem-se, porque ele vai conversar com a gente sobre essas questões todas que começaram a serem vistas com um novo olhar desde 1997, quando foi criada a Vara Ambiental. Agora, gente, é o seguinte, ele é conhecido em Manaus, no estado do Amazonas, como um verdadeiro educador ambiental. Ele foi além da questão legal, da questão da justiça, muito além. Ele se preocupou e muito em educar os contraventores, em educar aqueles que, às vezes até por ignorância, fizeram mal ao meio ambiente. É uma história sensacional. Eu vou voltar já já para vocês ouvirem tudo que o doutor Adalberto Carim tem a falar. E eu sei que vocês vão aprender muito. Eu sempre aprendo com ele. Se quero te amar e te amar, e te amar muitos anos, cuida bem de mim, então misture tudo dentro de nós. Ok, gente, estamos de volta e agora está aqui a grande figura da nossa entrevista, que é o nosso convidado, Dr. Adalberto Carim. Dr. Adalberto, seja muito bem-vindo ao Hora H. Que alegria recebê-lo aqui, principalmente por privilegiar milhares, milhões de pessoas que acessam o Portal do Holanda com as informações que o senhor nos traz. E eu gostaria de saber, assim, de saída, um pouco do histórico, porque tem muita gente que ainda não lhe ouviu e está lhe ouvindo hoje pela primeira vez. Boa tarde, Humberto. É uma honra muito grande estar aqui no Hora H. Eu sei da profundidade, da dimensão que esse programa, das pessoas que ele atinge, da gama de pessoas que vão ter conhecimento desse trabalho da Vara Ambiental, que ocorre já há quase 22 anos. No ano de 1997, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assumiu o seu papel constitucional na criação de uma das primeiras varas ambientais do mundo. Ela é pioneiríssima, não é? Pioneiríssima, é uma das primeiras experiências de vara ambiental especializada no mundo inteiro. E nós já havíamos, na verdade, estávamos tentando já criar essa vara, já havia desde 94. Em 97, o presidente do Tribunal de Justiça era o desembargador Manuel Neusmar Pinheiro. Uhum. E eu costumo dizer que havia uma conspiração, na verdade, uma conjunção astral, que todos, na verdade, o Procurador-Geral de Justiça, coordenador do meio ambiente, era o doutor Evandro Farias. Cada um tinha, na verdade, Evandro Farias, cada um tinha, na verdade, um compromisso muito sério com a questão ambiental. Eu já vinha trabalhando nisso, eu sou fruto da primeira turma de especialistas em direito ambiental do Brasil, com um curso feito pelo Dr. Roberto Vieira.
O Roberto Vieira introduziu a matéria de direito ecológico e acabou formando aqui uma gama de profissionais com esse intuito. Então, o desembargador Neusimar enxergou, na verdade, a possibilidade de construir esse trabalho, né? Sedimentou as bases de uma vara especializada. A vara especializada do meio ambiente e questões agrárias, ela inicia no ano de 97 com competência concorrente com todas as comarcas do interior. Ou seja, qualquer problema ambiental que ocorresse na ocasião acabava sendo abarcado, acabava sendo julgado pela vara. É óbvio que isso, com o decorrer do tempo, foi sendo mitigado, porque o nosso estado é um estado de proporções continentais, é muito difícil se deslocar todo o tempo para isso. Acabou que, alguns anos depois, a vara que tinha competência no estado inteiro, hoje assumiu só a cidade de Manaus, que tem mais de 2 milhões de habitantes. É uma competência no plano civil e criminal. Nós lidamos com matérias de cunho criminal e cível, julgamos mandado de segurança coletivo, trabalhamos com ações populares, enfim, toda uma gama, toda uma miríade de procedimentos relativos ao meio ambiente. Tornou-se, no primeiro momento, já que é interessante falar um pouquinho dessa história, nós entendíamos que a questão ambiental estava sendo mal percebida ou mal vista pela população. Alguns órgãos de fiscalização ambiental provocavam uma certa antipatia. E nós, na verdade... Por que, doutor Adalberto? Priorizavam mais a divulgação de multas e multas exatamente, e penas Exatamente. Uma coisa até aos moldes do que está acontecendo agora, alguns espetáculos midiáticos de prender o pequeno produtor rural, havia esse tipo de coisa. E nós entendíamos que era o contrário, que deveríamos investir muito na educação, deveríamos investir muito na conscientização ambiental. Começamos, na verdade, muito timidamente a trabalhar com a questão de penas e medidas alternativas como forma de ressocialização do infrator ambiental. Os maiores infratores, desde o início, são particulares, pessoas físicas ou empresas, doutor Adalberto? Empresas. Até hoje? Até hoje. Nós temos uma lei de política nacional do meio ambiente que data de 81. Ou seja, nós fomos o primeiro país da América do Sul a ter uma lei de política ambiental, isso em plena ditadura. E para que o legislador brasileiro pudesse manejar isso, pudesse ter essa legislação, ele teve que falar de uma maneira muito sutil, muito suave, em restrição a certas atividades, porque o escopo naquela ocasião era alavancar um Brasil grande, pujante, falar um pouco em restrição, isso aí talvez incomodasse muita gente. Então, a Lei 6.938, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela fala em compatibilização do crescimento com a proteção ambiental. E é isso que a gente vislumbrou desde o início. Nós entendemos que a gente tinha que mostrar para o jurisdicionado, mostrar para a população que um organismo dessa natureza, uma engrenagem judicial dessa natureza, não veio só para punir, não veio só para o castigo ambiental, uma reprimenda daqueles que agiram erroneamente. Mas nós tínhamos o escopo de fazer com que aquele cidadão que porventura violasse a lei ambiental, ele adquirisse novos conhecimentos, ele aclarasse seus horizontes e se tornasse um cidadão, um ecocidadão. E não voltasse a repetir o feito. Não voltasse a delinquir. Isso nós temos conseguido com uma prova insofismável disso, uma prova incontestável disso, é a realização, você mencionou, de oficinas de ressocialização ambiental. Nós começamos com essas oficinas há quase 20 anos. Hoje nós temos como grande parceiro... A oficina faz parte da pena, doutor? Faz parte da pena. Quer dizer, além da pena, ele é obrigado a participar das oficinas de conscientização. De conscientização. Hoje nós temos como grande parceiro o IBAMA, nosso parceiro nisso. Nós fazemos essas oficinas mensalmente, já há mais de 15 anos. Fazemos essas oficinas. Hoje ela está sendo feita num centro comercial, aqui num grande shopping, onde essas partes se dirigem, os ofensores, os apenados se dirigem para lá todos os meses para tomar lições. Ao final do curso, ele vai receber um certificado. O senhor acha que, com o passar do tempo, o número de alunos
tem aumentado ou tem diminuído? Não, tem declinado. Tem declinado. Mas o mais importante, o que nos dá, na verdade, um indicativo de que é uma coisa funcional, de que é uma coisa efetiva, a primeira coisa é que não há recidiva. Nós temos aí dissertações de mestrado. Quer dizer, quem passa pela oficina, quem é punido não volta. Não volta a delinquir. Não volta a delinquir. Isso é cientificamente comprovado. Temos dissertações de mestrado na própria UFAM, temos um estudo de doutoramento feito em cima disso. Temos aí, inclusive, eu te mencionava, um estudo da Universidade do Colorado, feito com a Organização das Nações Unidas, datado de 2010. É o Green Justice que o senhor mencionou, é? Green Justice, exatamente. É a Justiça Verde. Exatamente. Ele foi feito por dois professores, num primeiro momento, da Universidade do Colorado, que foram nas Américas, nas Oceanias, foram no mundo inteiro pesquisando os modelos de proteção ambiental, porque isso não se repete em país nenhum. Cada país adotou um modelo de proteção ambiental específico. Aqui, na Índia, na Nova Zelândia, na Austrália. E, surpreendentemente, Humberto, para minha satisfação, nós fomos a revelação desse estudo. Vocês, se o teu leitor quiser baixar na internet, está na internet isso aí, está a cópia integral do livro, do Green Injustice, ele vai ver lá que nós humildemente fomos a revelação desse estudo. É um estudo que levava em conta aspectos como a capacidade de influenciar positivamente os infratores. Doutor Adalberto, me diga uma coisa. Quais são as infrações mais comuns? Por exemplo, me preocupa muito, me angustia muito, todo fim do ano, em novembro, eu vejo aí pessoas, vamos nos reunir, vamos no Igarapé tal, vamos tirar milhares de latas de PETs quer dizer, todo mês de novembro, toneladas são retiradas lá no Tarumã, aqui dos igarapés que cortam Manaus. Aí eu fico pensando, retirar isso, o que será que foi feito para dizer para aquele cara que jogou isso lá e continua jogando que ele não deveria fazer? Está sendo feito isso? Olha, isso é uma prova positiva de que a sociedade já tem uma consciência maior do que tinha quando a vara foi implementada. O ato de recolher, não é? O ato de recolher. Nós fizemos aqui, talvez você não sabe disso, os primeiros postos de entrega voluntário do Brasil foram feitos aqui. Nós, inclusive, tivemos num congresso há pouco tempo atrás. Entrega voluntária de plásticos? De plástico, de material reciclável. Foram feitos timidamente, né? Timidamente, a vara... Eu me lembro, tinha até uns postos espalhados na cidade. Inclusive ali na frente do fórum, no macro. Sim. Esses postos, só o de frente ali do Fórum Enoque Reis, conseguia tirar mais de 12 mil toneladas de material reciclável por mês. Por que o senhor está usando o verbo no passado, conseguir? Porque alguns deles foram suprimidos. Eu nem gostaria de... Foram descontinuados, não foi por desejo nosso. Sim, ok. Nós estamos aí tentando reabilitar, revigorar esse trabalho, que é um trabalho que resolvia, veja na minha percepção, duas situações. Dava ao catador o lugar de honra que ele tem na sociedade, porque o catador ficava ali à espera de que famílias... Que inclusive sobrevivem disso, não é? Sobrevivem disso. Nós tínhamos, por exemplo, famílias como a do Dr. Jefferson Pérez, do senador Jefferson Pérez, que diversificavam, separavam o seu lixo e iam até lá. Nós tínhamos a questão da empregabilidade. Esse catador ficava ali esperando, bem vestido, esperando, na verdade, que esse lixo que fosse separado fosse levado até ele para que ele pudesse dar um destino adequado. Então, isso diminuiria aí muito a questão que você falou de resíduos jogados no igarapé. Hoje nós temos aí, lamentavelmente... Que parece assim um hábito cultural. Não é? Virou um hábito cultural. Infelizmente. Jogarem tudo no igarapé. Hoje você vê até sofás, eletroeletrônicos, televisões. É realmente incrível. É incrível. O senhor sabe que uma coisa que eu percebi, doutor Adalberto, no exterior, eu viajei com algumas pessoas e eu fiquei observando assim, sabe, na mutuca, como a gente diz. Nos supermercados, os grandes supermercados das grandes cidades do mundo, existem várias caixas dizendo plásticos, metais e papel. Você sabe o que eu percebi? As pessoas do grupo
colocando o plástico lá, o papel aqui e o metal lá. E aqui no Brasil eles não fazem isso. Quer dizer, parece que o hábito, a cultura, só vale lá fora. Eu fiquei observando isso, como os brasileiros lá fora se comportam de acordo com a lei local. E aqui não. Aqui não uma linha amarela, não pode ultrapassar a linha amarela, você vê que tudo quando é brasileiro fica ali. Fica ali quietinho, entendeu? Outra coisa, eu observei também na Disney, que é tudo limpo. Você olha na Disney, você não vê um pedacinho de papel de bombom no chão. Exato. Agora, quando acaba a feira livre na Eduardo Ribeiro, são toneladas de lixo que os garis têm que recolher. Quer dizer, isso é um paradoxo, não é, doutor? E perceba quantos milhões de reais são gastos nisso mensalmente. E os brasileiros na Disney não jogam papel no chão. Não jogam. Tem umas placas lá que dizem assim, se pegarmos você jogando papel no chão, $500. Será que é isso? A multa é $500. Será que é isso? Será que... Talvez a gente precise, infelizmente, precisa de elementos para que forcem, na verdade, essa conscientização. O ideal seria que esse entendimento, que essa conscientização surgisse espontaneamente. Sim. Mas se não pode, nós vamos ter que utilizar esse tipo de elemento, esse tipo de aparato. Porque ainda tem gente jogando coisas para fora do carro em movimento. Não tem muita gente fazendo isso? Bebida alcoólica. De vez em quando você está vendo lá um carro, os vidros abaixados, jogando lixo no meio da rua. Isso há necessidade, Humberto, veemente, de melhoria do que a gente chama de cidadania ambiental. É um longo caminho a caminhar ainda, né, doutor? Nós vivemos num Estado de direito ambiental. Por quê? Nós temos uma Constituição Federal que elegeu, que priorizou a questão ambiental. Tem todo um capítulo da Constituição da República Brasileira dedicado à questão ambiental. E que elege o direito ambiental como um direito fundamental de todos nós. Mas também, por outro lado, deixa muito claro que é incumbência do poder público e também da sociedade proteger esse meio ambiente. Quais são, doutor Adalberto, as penas que o senhor já determinou para empresas, por exemplo? O que empresas tiveram que fazer por estarem cometendo um delito ambiental? Olha, uma das coisas que a gente entende que foi muito interessante foi fazer com que essas empresas investissem severamente na educação ambiental com a construção de ocas do conhecimento ambiental. Eu não sei se você já viu uma oca dessas. As ocas são estruturas. Onde elas ficam? Elas ficam, por exemplo, no SIGS tem uma, no Poraquequara tem outra, no Conjunto Nova Cidade tem outra. Tudo resultado de penas impostas aos infratores. Exatamente, penas aplicadas pela Vara Especializada do Meio Ambiente. Nós entendíamos que, e a educação ambiental, é óbvio, hoje ela tem uma visão transversal, ela deve ser levada de uma maneira mais suave, para ser mais efetiva. Mas essas penas foram aplicadas para que esses delinquentes, esses empresários que infelizmente infringiram a legislação ambiental, construíssem em locais da cidade onde a educação ambiental não é muito, vamos dizer assim, pungente, não é muito forte. Sim. E justamente por isso que eu disse Poraquequara e outros locais. Sim. Ou então ela quase não existe. E esses lugares justamente escolhidos para levar essa conscientização aos moradores daquela área. Hoje, para minha felicidade, essas ocas do conhecimento integram o Sistema Municipal de Educação. Elas estão integrando o Sistema Municipal de Educação. Bacana. E aí cada oca daquela, mais ou menos, abriga em torno de 150 crianças, um pouco mais. Quantas são hoje na cidade? Hoje são em torno de 6. 6 ocas. 6 ocas. A do SIGS recebeu mais de 2.000 pessoas no questão do Dia do Meio Ambiente, etc. A gente tem... As ocas são um dos exemplos, né? O outro exemplo que a gente tem muito crasso é o espaço da cidadania ambiental, o ECAM. O ECAM foi também direcionado como pena aplicada a um empresário, a um grande centro comercial, que fez inserir na sua estrutura um espaço onde cursos de educação ambiental, cursos de ressocialização ambiental, reciclagem, etc. Primeiro curso de botânica, de pintura artística, de fauna e flora, fora do INPA, foi nesse espaço da cidadania. Como parte de uma pena. Como parte de uma pena.
Isso sem contar com campanhas publicitárias, outdoors, que foram veiculados para disseminar a educação ambiental. Me chama a atenção, isso desde o início me chamou a atenção, que se eu falava isso a alguns alunos, jocosamente, você sabe o que é o artigo 171. Todo mundo sabe que é uma coisa 171 pejorativa. Virou até apelido. Virou até apelido. Mas se eu perguntasse o que é o artigo 229 da Constituição Estadual, ou o artigo 225 da Constituição Federal, ninguém sabia dizer. Então, algumas dessas penas, você vai ver que nós tivemos alguns empresários, donos de empresas de ônibus, por exemplo, que faziam com que o ruído fosse a marca registrada do seu trabalho, colocassem no interior desses veículos placas alusivas à legislação ambiental. Desses ônibus e tudo mais. Que, por exemplo, o artigo 65 é crime pichar. Sim. Estava lá dentro do ônibus. Estava lá 165. Exatamente. Aquela quantidade de pessoas que frequentam e que são usuários do sistema de transporte coletivo, dariam, na verdade, eles vislumbrariam essa mensagem todos os dias. Então nós entendemos que essa é uma das formas de você se comunicar. Hoje, para que você tenha uma justiça de efeito, não é só a justiça punitiva. É uma justiça que considera aspectos como a reinserção do indivíduo na sociedade. Hoje nós temos, Humberto, infelizmente, isso foi alvo de estudos. Eu, na ocasião do doutoramento, fiz, na verdade, um estudo percussiente a respeito disso. Nós temos a 4ª maior população prisional do mundo. E temos uma falência... 4ª população. 4ª população. Nós temos uma falência nítida do sistema prisional. Isso não é um fenômeno... E o que também choca é a idade, não é, doutor? De entre 18 e 30 anos, não é isso? Exatamente. E é um fenômeno que não acontece só no Brasil, é um fenômeno mundial. Sim. Fenômeno mundial. Então, estaria eu contribuindo, porque o perfil do infrator ambiental, o perfil do delinquente ambiental, ele é diferenciado. Pode ser uma senhora que chega em casa no final de semana, resolve ligar o som nas alturas. Ou um empresário que julga que está prestando serviço à sociedade, que está gerando emprego. Sim. Então é um perfil. E ele pode fazer certas coisas. Pode fazer certas coisas. Acredita que na verdade não pode. Não pode. Então é um perfil que é perfeitamente modificável. É um perfil de alguém que pode perfeitamente se incorporar ou entender aspectos da legislação ambiental vigente e como se tornar um cidadão ambiental. Agora, as coisas têm melhorado, não é, doutor? Tem, inequivocamente. A conscientização, quer dizer, isso tudo tem levado a resultados positivos. Sim, não é? sem sombra de dúvida. E só o senhor ter dito que as pessoas não reincidem no erro, isso já é uma grande notícia. É uma grande notícia. Quer dizer, são novos infratores. O pessoal não tem o hábito de fazer 2 vezes o que... Nós, inclusive, ao final do curso, concedemos um diploma, um certificado, para que esse cidadão se sinta, na verdade, ele tem um munus de trabalhar para evitar que a vizinhança dele, que a família dele fira o meio ambiente. E outra coisa, a vara está sempre de olho. Está sempre de olho. A vara está aí, quer dizer, vacilou, dançou. A gente faz dentro do que a gente pode e com certeza a gente consegue fazer isso. Hoje, graças a Deus, hoje a gente tem uma estrutura que não tinha quando nós começamos. E parte dessa estrutura, a responsável foi a Vara do Meio Ambiente. Que legal. A Vara do Meio Ambiente fomentou a criação da Polícia Militar Ambiental. Isso aí, nós nos sentimos um pouco responsáveis por isso. A própria Delegacia Ambiental foi fruto também de conversas que surgiram da Vara do Meio Ambiente. Então, a ideia, na verdade, Humberto, é fazer com que cada vez mais a população interessada chegue próximo. Claro. Hoje a gente eu costumo dizer que tem um artigo na Lei de Crimes Ambientais que, como todo expoente da mente humana, é imperfeito, né? Nós não podemos dizer que seja uma lei perfeita em todos os aspectos. Mas o artigo 70, parágrafo 2º da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, diz que qualquer pessoa poderá dirigir uma representação à autoridade ambiental, a qualquer das autoridades ambientais, se verificar alguma coisa que lhe pareça... Que tem alguma coisa errada aí. Está errado. Isso não deveria estar acontecendo. Não deveria estar acontecendo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Artigo 70, parágrafo 2º. Doutor Adalberto, me diga uma coisa. O que é o primeiro CIFA, Congresso Internacional de Fauna e Flora da Amazônia, do qual o senhor é o presidente?
honorário que tem um envolvimento do INPA, do IFAM, e fala de coisas importantes voltadas, inclusive animais, na clínica veterinária. Ele nos fala desse evento importante. Para a gente isso aí é um evento extremamente importante, isso é um evento internacional, cujo mote é conhecer para preservar, entendo até conhecer para proteger, né? Poderia ser várias maneiras de dizer isso. Começa amanhã, não é, doutor? Começa amanhã. A ideia, na verdade, é fomentar de uma maneira muito clara, muito diáfana, né? É abrir os olhos para que a gente possa entender que essa matriz econômica que a gente corre desesperadamente atrás, quer dizer, a gente fixou os olhos na Zona Franca, sim, como algo que parece que vai nos acompanhar para o resto da vida, sim, e não vai. E é a grande solução, acabou, não precisa de outra. Exatamente. Hoje é que reside a falácia, não é? Existe realmente uma falácia em cima disso. Hoje nós temos um potencial ecológico, de fauna, de flora, que vai nos permitir ter essa independência que a gente procura, esse lastro econômico que a gente procura. Eu conversava com você, uma das coisas que nós vamos comentar nesse evento é a possibilidade, é abrir os olhos para novas possibilidades de exploração econômica, racional e sustentável desse potencial ambiental. E nós estamos falando, nesse caso, da floresta. Da floresta. E outros potenciais, exatamente, como mineral, inclusive, exatamente, da própria região. Da própria região. São coisas que Deus nos deu gratuitamente e nós não estamos sabendo administrar. Me permita, doutor Adalberto, o doutor Adalberto Paulo, seu xará, sim, esteve aqui, ele é ex-diretor-geral do INPA, esteve aqui há 2 semanas, e ele disse o seguinte, que é um absurdo, quer dizer, isso está em perfeita consonância com o que o senhor está dizendo agora, que existe mais pobreza na periferia de Manaus do que na selva, exatamente, e as pessoas que vivem na selva estão deitadas, palavras dele, em berços esplêndidos, cercadas por uma riqueza sem dimensão, incalculável. E estão ali sem qualquer perspectiva, exatamente, de melhoria, com riquezas mil em volta deles. Nós não somos um museu estático. É incrível. E não se aproveitam da floresta. Um exemplo, e você é uma das únicas pessoas que eu conheço que se especializou na área, é a questão do campo da ornitologia, do chamado birdwatcher. Os observadores de pássaro. Na Inglaterra, países como nos Estados Unidos, milhões de dólares são despendidos anualmente por essa gama de turistas. Nem me fale. Né? São turistas que chegam aqui, consomem memória para computador, binóculos, máquinas, sim, fotográficas, sim, fazem um turismo ordeiro, né? Um turismo de observação, né? O safari de observação também, sim, fotográfico. Sim. Quer dizer, são coisas que a gente não explora, não utiliza corretamente. Temos aí o exemplo, talvez uma das pessoas que tentou fazer isso, doutor Rita Bernardino com Ariaú, sim, Paulo, saudosa memória, mas nós precisamos enxergar o que essa selva nos dá. Doutor Adalberto, o senhor falou isso aí, engraçado, né? Esse negócio do potencial, da riqueza. Existe um pássaro aqui na Amazônia que nós chamamos de cigana. A cigana é um pássaro autenticamente pré-histórico. Até garras nas asas, ele tem 2 garras enormes nas asas, e a cigana, ele está no igapó, quando o igapó está cheio, né, durante a cheia, e vem a cobra para incomodar os pequenininhos, eles mergulham e ficam debaixo d'água 5 minutos, e a cobra vai, eles somem, quer dizer, o turista, quando vem aqui e vê isso, fica um fascinado. Pássaro pré-histórico, fica fascinado. E ninguém divulga isso, doutor. Exatamente. Matar. É esse tipo de riqueza, matar. É esse tipo de riqueza que nós temos e que está aí a olhos nus, nós podemos ver, mas não exploramos, não nos beneficiamos. Não nos beneficiamos. Existe uma miríade de situações que podem ser exploradas adequadamente, que podem substituir, e eu não estou querendo ser aqui, não estou querendo fazer apologia à destruição, nem falar. A Zona Franca é extremamente útil, é extremamente importante, mas sabemos que ela está com seus dias contados. O doutor Ulisses Tapajós esteve aqui ontem e disse exatamente isso. Se nós não partirmos para um novo modelo e rápido, exato. daqui a 10 anos
nós vamos ter sérios problemas. Vai estar completamente exaurido. Exaurido, totalmente. Até pela mudança de tecnologias. Exatamente. E tudo mais. Não é? Necessidade de especialização, etc, etc. E o aproveitamento racional, o aproveitamento sustentável da selva é nosso, é particularmente nosso. É algo que vai nos dar... Você vê um país como a Costa Rica, o que a Costa Rica produz anualmente, dizendo ser a floresta mais rica. Sim. Né? Sim. E na Costa Rica, se alguém for na Costa Rica, você dentro da floresta, você só sabe que tá na Costa Rica por causa da língua que você ouve, porque tudo é um cenário igual ao nosso. É um cenário muito parecido com o nosso. Mas menor. Em escala bem menor. E exploram de maneira racional, profissional. Exatamente. E nós não temos essa capacidade. Você vê que aqui no Caribe, qualquer buraquinho na pedra, qualquer falha, qualquer coisa é explorada a miúde, né? Olha, isso aqui virou um papo agora entre eu e ele, não é mais uma entrevista. Eu vou falar uma coisa para o senhor que me abismou nos Estados Unidos. Eu estava dirigindo e de repente passei e o cara disse para mim: você não vai a St. Joseph? Você vai passar por St. Joseph? Eu falei: por quê? O que eu vou fazer em St. Joseph? No Missouri. E ele disse: não, todos os turistas vêm aqui, essa é a época, para visitar a casa do Jesse James. Aí eu falei: o bandido, o assaltante de banco. A casa dele é muito visitada. Eu virei para a direita e fui ver. Doutor Adalberto Carim, o americano é fabuloso. Quando se fala de turismo. Ele consegue uma extrair, fila enorme na frente da casa onde morou e foi assassinado pelas costas quando colocava uma cortina o famoso bandido assassino. E tudo, Jesse James. E a bala, olhe lá, a disque, como dizem os nossos queridos irmãos do interior, disque que aquela bala que está lá num acrílico foi a bala que matou o Jesse James em 1880 e não sei o quê. Quanta relevância. E a gente, cadê a casa de Eduardo Ribeiro? Exatamente. A casa onde Eduardo Ribeiro morou, lá ali na praça. Olha, ninguém sabe, ninguém viu. Cadê as coisas de Eduardo Ribeiro? Uma coisa, inclusive, Humberto, que é justamente a respeito disso, essa questão. Uma das coisas que a gente deixa de ter aqui, por exemplo, isso já foi alvo de várias discussões no âmbito do município, a arte funerária. Nós temos, por exemplo, vários países do mundo têm o seu cemitério, tem como Père Lachaise, lá na França, etc., em que a arte funerária de origem italiana, de origem europeia mais antiga, é observada. Nós poderíamos fazer isso aqui no cemitério de São João Batista. Fantásticas no São João Batista. Exatamente. Do início do século passado, lá do início do século passado. Exatamente, a questão do patrimônio histórico. Esse Congresso Internacional... Alberto, cara, que entrevista maravilhosa. Esse Congresso Internacional, ele visa resgatar, ele visa abrir os olhos para essa potencialidade. Me diga uma coisa, começa amanhã, vai durar 2 dias, as pessoas podem participar? Qual é a história? Eu acredito que exista já uma grande parte de ocupado pelas vagas, mas será transmitido. 3 dias de evento. 3 dias de evento. De 27 a 30 no Instituto Fundação Soca. Exatamente, Soca HK. Ali no Poraquequara e no IFAM. Onde a gente vai congregar com outros palestrantes da Zona Leste, né? O IFAM, a veterinária do IFAM, no campus da Manaus, Zona Leste. Ali Vamos ter aqui a juíza de Rondonópolis, a juíza do meio ambiente. Vamos ter aí uma miríade de outros palestrantes internacionais, inclusive gente de Buenos Aires está vindo para falar sobre a questão dos pássaros. Né? Eu vou acabar indo lá nesse evento. Por favor, você vai ser indo lá para ver isso e conhecer esse povo. O que a gente quer fazer, na verdade, é dar à população a exata noção da potencialidade que nós temos, que, como você falou, resta aí inerte, dormindo. Está dormindo. Em berço esplêndido. Minha gente, olha, acabei de entrevistar aqui o doutor Adalberto Carim e vocês estão vendo a minha alegria, o meu entusiasmo é indispensável, porque ele realmente tem muito a dizer de grande importância para todos nós que amamos o estado do Amazonas, que amamos a Amazônia, que amamos Manaus e amamos o Brasil. Essa é a grande verdade. Doutor Carim, muito obrigado. E aqueles que quiserem aí no Google ver St. Joseph,
no Missouri. Coloca lá, a casa de Jesse James. Vocês vão ver aí no Google, porque agora com a internet ninguém mente, Ninguém mente, não. Lá em St. Joseph, no Missouri, milhares de turistas vão ver a casa do Jesse James. E aqui em Manaus, ninguém vê a casa de Eduardo Ribeiro. Ok? Ninguém vê. Ninguém vê a arte sacra que existe dentro do cemitério que foi construído lá no fim do século retrasado. Exato. Que foi naquela época de 1880, 85, que fundaram o São João Batista. Obrigado, doutor. Obrigado, querido. Uma honra grande. Uma honra grande me entrevistar. Obrigado. E olha, obrigado ao Carlos Aníbal, que arquitetou essa entrevista com o doutor Adalberto. Muito obrigado, Carlos Aníbal, que sem você teria sido mais difícil trazer o doutor Adalberto aqui. Obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, e amanhã eu entrevisto o diretor-presidente da Fundação SECOM. Ele vem falar para a gente de assuntos agora relativos à saúde, muito importante. Vejam bem essa entrevista amanhã. É tão importante quanto essa, tá bom? Até amanhã, pessoal. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Universidade Newton Lins. Provas dia 27 de abril. Acesse www.tonauniversidade.com.br. Faça Universidade Newton Lins